Marcos 7. Um dia, encontraram-se com Jesus os fariseus e uns tantos doutores da lei vindos de Jerusalém. Eles repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão sem primeiro cumprir a cerimónia de lavar as mãos. É que todos os judeus, e de modo especial os fariseus, nunca comem sem lavar bem as mãos, conforme o costume dos antigos. Quando vêm do mercado, não comem sem se lavarem. E há muitas outras tradições que eles transformaram em leis e cumprem rigorosamente, tais como certa maneira de lavar os copos, as louças de barro e de cobre. Por isso, os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: Por que é que os teus discípulos não seguem o costume dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? E Jesus respondeu-lhes: Razão tinha Isaías, quando profetizou acerca de vós, hipócritas, conforme está escrito: Este povo honra-me com palavras, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que eles me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Para obedecerem aos ensinamentos dos homens, desprezam o mandamento de Deus. E acrescentou: Facilmente põem de parte a lei de Deus só para manterem a vossa tradição. Moisés, de facto, ensinou: Honra o teu pai e a tua mãe. E disse também: Aquele que falar mal do pai ou da mãe será condenado à morte. Todavia ensinam que se alguém tiver bens para ajudar o pai ou a mãe, mas declarar esses bens como oferta exclusiva a Deus, nesse caso, já o dispensam da obrigação de ajudar o pai ou a mãe. Desta maneira, anulam a palavra de Deus, trocando-a pelas tradições que receberam dos vossos pais. E fazem muitas outras coisas deste género. Jesus chamou outra vez o povo para lhe dizer: Escutem todos e procurem compreender. Não são as coisas que entram numa pessoa que a tornam impura, mas sim as que saem dela. Quem tem ouvidos, presta atenção. Quando Jesus se despediu da multidão e voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe o que é que ele queria dizer com aquela parábola. E ele explicou-lhes: São assim tão incapazes de compreender? Então não veem que não é o que a pessoa ingere que a pode tornar impura? Porque isso não lhe entra na alma, mas vai para o estômago e depois sai. Jesus mostrou com isto que todos os alimentos são próprios para comer. E disse mais: Aquilo que vem de dentro das pessoas é que as torna impuras. Do seu íntimo vêm os maus pensamentos e tudo o que as leva à imoralidade, ao roubo, ao crime, ao adultério, à avareza, à malícia, à mentira, à devassidão, à inveja, à calúnia, ao orgulho e à loucura. Todos esses males vêm do íntimo das pessoas e é isso que as torna impuras. Saindo dali, Jesus foi para os arredores da cidade de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu esconder-se. Uma certa mulher, que tinha uma filha com um espírito mau, ouviu falar de Jesus, procurou-o e foi ajoelhar-se aos seus pés. Ela era estrangeira, de origem fenícia. Pediu a Jesus que expulsasse da filha o espírito mau, mas ele respondeu-lhe: Deixa primeiro que os filhos fiquem satisfeitos. Não está certo pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela insistiu: Sim, senhor, mas também os cães comem debaixo da mesa as migalhas que os filhos deixam cair. Então Jesus concluiu: Dizes muito bem. Podes voltar para casa porque o espírito mau já saiu da tua filha. Quando a mulher chegou a casa, encontrou a menina deitada a descansar. O espírito mau já tinha saído dela. Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidon, seguiu em direção ao lago da Galileia e dali para o território das 10 cidades. Trouxeram-lhe então um surdo que também falava com dificuldade e pediram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele para o curar. Jesus afastou-se da multidão, levou-o consigo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Em seguida, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer:
abre-te. Os ouvidos do homem abriram-se imediatamente. A língua desprendeu-se e ele começou a falar bem. Jesus disse a todos os que ali estavam que não espalhassem a notícia. Mas quanto mais ele dizia que não falassem, mais eles contavam o que tinha acontecido. Estavam todos muito impressionados e diziam: Tudo quanto ele tem feito é maravilhoso. Até põe os surdos a ouvir e os mudos a falar.